Olá! Hoje eu gostaria de falar para vocês de uma das partes mais importantes do estudo da harmonia, os intervalos musicais. Para que você possa desenvolver com calma os intervalos, você já deve estar dominando bem a linguagem das cifras. O que são cifras? Vamos relembrar. São as letras do alfabeto que dão nome às notas. Se você ainda não tem muita segurança com isso, retorne à aula 5 de harmonia antes de dar continuidade neste vídeo. O intervalo musical é a distância entre duas notas, não importando quais sejam. Mesmo que você tenha uma nota, passe pelo braço todo do instrumento e chegue novamente na mesma nota, e foi gerada uma distância. Essa distância é o intervalo musical. Vamos aplicar o intervalo musical diretamente sobre o braço do instrumento. Isto vai facilitar bastante o entendimento. Aqui eu estou apertando a quinta corda na casa 3. Então, o que seria o intervalo musical? E pensar em todas as outras notas que estão à volta dessa. Então, aqui eu tenho Dó. Se eu avançar uma casa, eu tenho um Dó sustenido, ou Ré bemol. Então, veja, se o Dó é a nota principal que eu escolhi, o que seria esse Dó sustenido ou Ré bemol? Aqui nós temos o intervalo de segunda menor. Então, número 1, tônica, segunda menor, Dó sustenido, ou Ré bemol, segunda, Ré. Eu posso raciocinar as notas horizontalmente ou verticalmente. O importante é sempre escolher uma como referência. Você tem que imaginar que o intervalo musical é a base de toda a estrutura harmônica que existe na música. Você vai montar acordes com esses intervalos e vai construir melodias também com este intervalo. Então, perceba a importância. Novamente, então, tônica, segunda menor, segunda, que corresponde Dó, Dó sustenido, que é igual ao Ré bemol, e Ré. Você pode estar se perguntando de que maneira você vai construir acordes com intervalos ou melodias. Vamos pensar assim: um acorde empilha notas. Para que nós possamos chamar alguma coisa de acorde, nós temos que tocar várias notas juntas, seja num violão, numa guitarra, num piano ou mesmo num contrabaixo. Para fazer a melodia, nós pensamos mais horizontalmente nas notas. Isso não quer dizer que a gente toca simplesmente numa direção, mas vamos imaginar assim: o acorde empilhando notas é uma coisa vertical. A melodia, que são notas tocadas em sequência, seria os intervalos horizontais. Vamos agora então ver os intervalos. Nós temos a tônica, segunda menor, segunda, terça menor, terça, quarta, quarta aumentada, que é igual a quinta diminuta, quinta, quinta aumentada, que é igual a sexta menor, sexta, sétima menor, sétima maior e oitava. Veja que a oitava é a mesma nota que a tônica, ou seja, nós fechamos o ciclo, passamos por todas as notas. A partir da oitava, as notas vão se repetir. Nós vamos utilizar outros nomes para os intervalos, mas as notas serão as mesmas, como a oitava é igual à tônica. Então, seguindo: nona menor, nona, nona aumentada, décima, décima primeira, décima primeira aumentada,
12ª, 13ª menor, 13ª, 14ª menor, 14ª e 15ª. Perceba que a 15ª é igual à tônica e à oitava. Esta linguagem que você está aprendendo, ela não é específica do seu instrumento. Como eu já disse antes, os intervalos musicais são a estrutura da harmonia. Então, esta linguagem serve para qualquer instrumento musical. Muitas vezes no estudo da harmonia, você vai ter que decorar muita coisa sem entender exatamente a utilidade daquilo. É quase impossível explicar de que maneira será utilizado o intervalo musical agora. O que eu posso te garantir é que se você decorar essa numeração, a sua linguagem musical vai ser muito mais rica, você vai entender muito rapidamente a harmonia. Normalmente as pessoas têm preguiça de decorar os intervalos musicais e mesmo de transportá-los para o braço do instrumento. Eu acho que é muito importante você perder bastante tempo com o braço do instrumento e assim tentar raciocinar os intervalos. Perceba o seguinte, eu falei sempre em números, eu não falei notas musicais. O exemplo que está no PDF, que está no tom de Dó, ou seja, Dó é a tônica, é o número 1, é só um exemplo. Qualquer nota poderia ser o número 1. Eu utilizei o Dó por ser a nota mais utilizada no mundo, todo mundo sempre começa por Dó. Né? Para não fugir à regra, eu também comecei por Dó. Mas a primeira nota poderia ser, por exemplo, um Ré sustenido, um Fá, um Si bemol, não importa qual a nota. O que é importante frisar hoje é que você deve decorar essa sequência. Estude bastante, decore. Eu vou dar alguns exemplos agora no braço do instrumento, de como se aplica esse intervalo, mas veja, só vou mostrar no braço do instrumento os intervalos, tá? Existem várias maneiras de aplicação que nós vamos utilizar mais à frente, quando nós estivermos estudando as montagens de acorde e maneiras que você pode também montar escala. Vamos ver agora os intervalos aplicados diretamente sobre o braço do instrumento. Para facilitar o raciocínio, eu vou sempre utilizar aqui 5 casas, ou seja, 2 para frente da tônica e 2 para trás, olha. Então vai ficar mais ou menos essa região aqui, ó. Tá? Você pode aplicar os intervalos de qualquer maneira no braço. É só um raciocínio que eu vou desenvolver para facilitar a sua visualização e entendimento. Então vamos lá. Tônica, segunda menor, segunda, vou para a quinta corda agora e exatamente voltar 2 casas para trás aqui, ó. Novamente a tônica está aqui, ó. Então minha próxima nota vai se encontrar aqui, ó, na casa 6, tá? Então novamente, tônica, segunda menor, segunda, terça menor, terça maior, quarta, quarta aumentada, que é igual a quinta diminuta, quinta, vou novamente trocar de corda, voltando 2, a partir da 8, quinta aumentada, sexta, sétima menor, sétima maior e oitava. Bom, saí da tônica, que é a nota Dó, cheguei na oitava, que é a nota Dó de novo. Então, dando sequência, eu vou novamente trocar de corda. Aqui eu tenho uma nona menor, nona, nona aumentada, décima e 11ª. Perceba que eu estou na corda 3. Esta última nota
ela acaba sendo a mesma na próxima corda, nesse intervalo de 5 casas. Isso acontece porque o braço é planejado, ele tem uma distância correta. Assim, o violão e a guitarra podem afinar perfeitamente. Lembre-se, tem uma medida correta aí nesse braço. Então veja, eu finalizei aqui na 11ª, descendo para a próxima corda, eu começo na 11ª. 11ª aumentada, 12ª, 13ª menor, 13ª. Vou novamente trocar de corda, 14ª menor, 14ª e 15ª. Novamente eu cheguei na nota dó, olha, eu parti da nota dó aqui de cima, que era tônica, passei pela oitava, aqui na corda 4, casa 10, e na casa 8, corda 1, cheguei na 15ª. Basicamente, o meu raciocínio vai ser que a 15ª é igual a oitava e igual a tônica. Perceba que eu estou usando números, mas as notas são as mesmas. Isso, obviamente, é utilizado para facilitar o raciocínio e o desenvolvimento dos acordes e das escalas, mas as notas continuam sendo as mesmas. Então, como chegou na 15ª, que é igual a tônica, eu não vou ter uma 16ª. Então aqui eu vou ter novamente uma segunda menor. E aqui uma segunda. Da mesma maneira em cima. Eu parti aqui da tônica, olha. Corda 6, casa 8. Se eu estou utilizando um raciocínio de 5 casas, ficaram 2 notas para trás aqui, ó. SS, casa 8, 7, 6. Então eu posso raciocinar aqui, simplesmente voltando uma como uma 14ª e uma 14ª menor. Ou raciocinando como oitava, como uma 7ª maior e uma 7ª menor. Eu sei que isso pode parecer muito complicado no momento. Em harmonia, muitas vezes nós temos que decorar muitas coisas para depois realmente entender de que maneira nós vamos utilizar. No caso dos intervalos musicais, é assim mesmo. Você simplesmente por hora decora e aguarda e confia. Não desanime e nem se assuste com esta quantidade de intervalos que precisam ser decorados. Eu conheci muitos músicos que infelizmente não conheciam intervalos musicais e se tornaram muito limitados por causa disso. A ideia é a seguinte: com o PDF de apoio, você vai estar vendo que eu coloquei exemplos em outras cordas também, não só partindo da 6ª corda. Eu vou te sugerir o seguinte: desenhe alguns braços do instrumento e vá preenchendo. Você pode simplesmente copiar no começo e depois vai tentando desenvolver o raciocínio. Copie bastante e depois tente fazer por conta própria. Partindo da corda mais grave até, bom, em todas as cordas você pode fazer isso. Pode fazer horizontalmente ou verticalmente. O importante é praticar bastante e decorar esses intervalos até a próxima aula, onde eles serão realmente aplicados. Aí você vai entender um pouquinho mais desses números. Bom estudo!